Exato. Agora eu acho que vai. Aí. Então, beleza, vamos lá, vamos conversar. O que é a aula de hoje, tá? Vamos dar continuidade ao assunto de filtros ativos que a gente começou na última aula. Tá? Então, na última aula eu tentei dar uma contextualização sobre filtros, aonde que é aplicado, qual que é o princípio de filtros, e daí a gente viu a metodologia de projeto para um filtro ativo passa-baixa de primeira ordem, tá? Então, deixa eu só aqui, aí. Então, eu comentei para vocês que os filtros, geralmente, quando a gente conversa, quando a gente fala sobre filtros, a gente estava sempre. Primeira coisa que vem na cabeça é a eliminação de ruído. Né? Essa é a primeira coisa que a gente sempre pensa quando a gente fala de filtros, tanto ativos quanto passivos, enfim. Mas não necessariamente é só isso, né? Claro, aqui eu estou mostrando um exemplo para vocês que é exatamente isso, que é a eliminação de ruído em uma medida. Então, circuitos de medição de sinais elétricos, como osciloscópios ou medidores de qualidade de energia, que é esse bem da esquerda aqui, né? Que esse bem da esquerda, como eu tinha falado lá na primeira aula para vocês, esse cara aqui está interessado em medir fator de potência, distorção harmônica, consumo, né? Vários fatores. Então, ele mede qualidade de energia. Então, equipamentos destinados a medir sinal elétrico, eles sempre vão ter uma etapa de filtragem, tá? E geralmente filtro ativo, tá? Ou juntando ativos e passivos, enfim. Onde a função principal desses filtros aqui é eliminar ruído da tua medição, exatamente, né? Tirar ruído de alta frequência, interferência eletromagnética, enfim, qualquer ruído para não entrar na tua placa de aquisição e ela não gerar erro na tua medida, tá? Deixa eu pegar o coisinha para destacar a ponta do meu mouse aqui. E a gente já continua. E essa aplicação de eliminação de ruído aqui é a que a gente primeiro pensa, né? Tirar o ruído numa medida. Mas não necessariamente é sempre isso, tá? O filtro, um filtro ativo ou passivo, ele tem uma característica muito pertinente que é tu poder dar ganhos específicos para frequências específicas. Essa frase é muito importante. Que tu consegue, o teu sinal elétrico, ele é composto de várias frequências. E tu consegue, através dos filtros, dar ganho para bandas específicas de frequência. Então, tu quer amplificar só os graves do som, por exemplo, né? Um sinal elétrico proporcional ao som. Tu quer amplificar só os graves, que são as baixas frequências. Lá no equalizador, tu consegue fazer isso. E como que tu faz isso? Através de um filtro, tá? Tu pode dar ganho especificamente para as baixas, para as médias ou para as altas frequências. Tá? Então, tu consegue dar ganhos diferentes para frequências diferentes. Tu consegue dar ganhos em função da frequência. Então, aqui eu trouxe só um exemplinho, um equalizador de áudio, né? Quem já mexeu no rádio já viu isso aqui, consegue aumentar a amplitude dos graves ou dos agudos, né? Deixar o som mais batido ou dar ganho só para a voz, enfim. E geralmente a forma analógica de fazer isso é através de filtros ativos, né? Que eu botei um circuitinho que faz basicamente isso. De forma geral, então, o filtro é um circuito, tá? De forma geral, o filtro é um circuito que tu consegue aplicar ganhos diferentes para frequências diferentes. É basicamente isso. Uma certa faixa de frequências tu amplifica com o ganho que tu quer, e o restante, ou outras faixas, tu não amplifica ou tu atenua, né? Então, é isso que o filtro é capaz de fazer. Então, se a gente está interessado em eliminar altas frequências, a gente está tirando ruído, né? Se a gente está tirando baixas frequências, a gente está tirando os valores médios, basicamente, tá? Então, ele é basicamente um circuito, que é exatamente isso. Ele consegue amplificar as componentes do teu sinal. Então, por exemplo, aqui eu botei essa imagem, que é um sinal que, basicamente, ele está representando como se fosse um sinal de baixa frequência sobreposto por uma oscilação com um ruído de alta frequência, tá? E daí, por que que o filtro ele consegue dar esse ganho diferente para frequências diferentes? Ele consegue amplificar as frequências diferentes de um sinal, né? Porque o sinal, por exemplo, de áudio é um só. No sinal de áudio está tudo misturado, grave, agudo, médios, enfim. Como é que ele consegue... por que que ele consegue fazer essa amplificação diferenciada? É porque todos os nossos sinais que são periódicos no tempo, todos os sinais que são periódicos no tempo, tu consegue decompor matematicamente eles, consegue enxergar eles como se eles fossem sinais separados.
Então, todo que é sinal periódico, tu decompõe em harmônicas, essa palavra que me faltou, decompõe em harmônicas. E essa decomposição em harmônicas é o que vocês viam lá em cálculo, se eu não me engano, acho que é cálculo, equações, que são a representação dos sinais por séries. Lembra lá? Série de Fourier, que são aquelas séries infinitas que tu calcula o A0, o A1, B1. Lembram disso? Lembram? Não? Não viram? Sim. Lembra como é que calcula? Olha aí, o pessoal manja das matemáticas. Então, qualquer sinal periódico no tempo, tu consegue decompor entre as harmônicas, tá? E o que que essas harmônicas? São as frequências, tá? Então, se um sinal, por exemplo, ele tem um ruído, ele tem uma componente harmônica em alta frequência, tá? Que é o que eu estou tentando representar através dessa forma, desse desenho aqui para vocês. Então, tu tem um sinal que tem, por exemplo, um ruído em cima, eu posso encarar, enxergar esse sinal como um sinal, digamos, que é a informação, que é a fundamental, que é a original, e sobreposta, somado a esse sinal, eu tenho um ruído, um outro sinal de alta frequência. E daí o que que o filtro faz? O filtro ele tem um ganho diferente para cada uma dessas frequências. Então, o filtro, que é esse quadripolo desenhado aqui para vocês, que pode ser qualquer coisa aqui dentro, qualquer coisa não, pode ser diferentes circuitos, né? Eu não especifiquei a topologia que está aqui dentro ainda, mas esse circuito aqui, ele dá, por exemplo, ganho unitário para esse cara aqui, então ele multiplica esse cara por 1 e joga na saída, enquanto ele pode dar ganho zero para esse outro aqui. Então ele multiplica esse cara por zero e joga na saída. E daí, quando tu somar tudo de novo, vai ter só a baixa frequência. Tá entendendo? Então, o que o filtro faz é basicamente isso, ele aplica os ganhos diferentes para essas frequências, ele é capaz de aplicar ganhos diferentes em frequências diferentes. E isso funciona porque os sinais podem ser decompostos em suas harmônicas, tá? Então, quando tu encara um sinal periódico, tu tem que sempre lembrar, bom, esse cara é composto de várias harmônicas, de várias componentes. E eu posso atuar especificamente numa faixa dessas componentes, tá? Então, esse que é o princípio de funcionamento de um filtro, tá? Ele consegue atuar em harmônicas específicas. Claro que eu botei só duas, mas às vezes tu tem muitas outras aqui, né? Consegue ter outras, consegue não, tem outras componentes que tu pode bloquear ou deixar passar, tá bom? Então, só para exemplificar um pouco melhor isso da questão das componentes harmônicas, quando a gente fala aqui em engenharia elétrica especificamente, a gente, para encontrar as componentes harmônicas num sinal, geralmente a gente encara a chamada FFT, tá? Aqui na esquerda a gente tem o sinal no domínio do tempo, tá? Onde a gente teria, por exemplo, um sinal senoidal com uma ruideira em cima, tá? E como é que a gente enxerga as componentes harmônicas desse sinal? Quais que são as frequências que estão envolvidas? A gente usa uma ferramenta chamada transferência FFT, que é, transformada rápida de Fourier, tá? Lembra? É Fast Fourier Transformer, tá? O que que essa transformada nos diz? Ela nos dá um gráfico, só que agora o nosso eixo X aqui é a frequência, tá? E o eixo Y é a amplitude. Então, ele vai ter aqui uma amplitude em baixa frequência, né? Esse sinal aqui, imagina que esse sinal esteja em 10 Hz ou 1 Hz, né? Essa frequência maior, menor que vocês enxergam aqui. Então, aqui seria a tua frequência, por exemplo, em 1 Hz, e depois, lá nas altas frequências, a partir de 1K, 2K Hz aqui, tu tem as outras componentes harmônicas. Tu tem amplitude em 1K, tu tem uma amplitude em 2K, em 10K, uma amplitude em 100K, uma amplitude em 200K, tá? Então, isso aqui são as amplitudes das harmônicas em alta frequência, que é, por exemplo, essa ruideira que está aqui. E daí a gente pode encarar essa representação aqui como se fosse o somatório de altas frequências, né? Então, cada uma desses picos aqui é, por exemplo, o primeiro pico é de baixa frequência, tá aqui ele. O segundo pico é esse sinal de alta frequência aqui. O terceiro pico é mais alta frequência ainda, então estaria aqui, tá? Então, é isso que a gente tem nos sinais periódicos, e quando tu fala em filtros, tu consegue atuar nesses picos individuais, tu consegue dar um pico, consegue dar um ganho só para esse pico aqui, por exemplo, e eliminar os outros, ou então dar um ganho só para baixa frequência e eliminar as outras frequências. Tu consegue atuar de forma individual nesses caras. Essa que é a ideia dos filtros. Então, se tu quer eliminar, por exemplo, o ruído, está interessado só na baixa frequência, então tu multiplicaria só esse pico aqui pelo ganho,
e tu daria ganho zero, multiplicaria os outros picos por zero. Tá? É isso que um filtro é capaz de fazer, atuar nesses picos individuais. Tá? E daí eu falei também que esse jeito de tu encarar o filtro, tá? Dele ser capaz de atuar numa faixa de frequências e bloquear outra faixa de frequências, tá? A gente sempre encara como resposta em frequência. A gente sempre vai encarar nossos filtros na resposta em frequência, porque a gente quer saber o ganho do filtro em função da frequência. Se ele é capaz de aplicar ganhos diferentes para frequências diferentes, a gente está interessado em saber, então, beleza, como que é o ganho em função da frequência? Qual que é a equação que descreve o ganho dele em função da frequência? Ou, graficamente, como que é o ganho em função da frequência? Então, eu falei para vocês que o filtro é capaz de atuar em frequências de forma diferente, dar ganhos diferentes em frequências diferentes, mas como que é isso? Tá? Então, graficamente, o que a gente tem, basicamente, são representações estilo essa que está aqui embaixo, ó, tá? Onde esse estilo de representação aqui, do ganho em função da frequência, o que ele está dizendo aqui para nós é que até uma determinada frequência, chamada frequência de corte, para qualquer frequência inferior a essa frequência de corte, tu tem um ganho associado, e daí é um ganho definido pelo projetista, né? Aqui o ganho é unitário, tá? Então tu teria um ganho unitário para frequências menores que uma determinada frequência de corte, e para frequências maiores que essa frequência de corte, o nosso filtro aplica ganho zero, ele aplica ganho nulo. Isso aqui é uma resposta padrão de um filtro chamado passa-baixa, porque para frequências baixas, ou seja, à esquerda da frequência de corte, ele aplica um ganho, ele deixa passar, e frequências altas ele não deixa passar, ele aplica ganho zero, tá? Que é o que está representado aqui nessas formas de onda, né? Então, imagina que esse sinal aqui vai entrar no teu filtro, o que que o filtro faz? Ele pega esse sinal e multiplica pelo ganho dele, né? Isso que todos os circuitos amplificadores que a gente viu até agora fazem. Entra um sinal, multiplica pelo ganho, tu tem a saída, né? Por exemplo, um inversor de ganho menos 10. Entra 1 volt, vai sair menos 10. Né? É a mesma coisa aqui. Só que esse ganho agora, ele depende da frequência. Então, o que que esse cara vai fazer agora? Ele vai pegar o teu circuito de entrada, vai multiplicar pelo gráfico do ganho e vai jogar na saída. Então, ele vai pegar, por exemplo, tem essa baixa frequência. Onde que está a baixa frequência? Está na esquerda da frequência de corte. Então, ele multiplicou por 1 e jogou na saída. Aí, aquela outra frequência que está sobreposta ali, né? Aquela alta frequência. Ele jogou dentro do filtro. Olhou no gráfico. Está para a direita do filtro, está para a direita da frequência de corte. O ganho é zero. Então, multiplica por zero e joga na saída. Não tem na saída. Tá? Então, é isso que é o comportamento, a representação no domínio da frequência, a representação em frequência do ganho, tá? O ganho vai mudar em função da frequência e como? Ele tem essa representação aqui. Isso aqui é um filtro passa-baixa, como eu disse para vocês. Só que não existe só filtros passa-baixa. Existem outros tipos também, né? E, tipo, toda essa ladainha que eu tô falando aqui com vocês, eu acho que vocês já viram em filtros passivos, que eu acho que é circuitos 2, tá? Circuitos elétricos 2, onde vocês aprendem um pouco sobre filtros passivos. A ideia é a mesma, tá? Então, aqui tu vai ter filtros passa baixa, passa alta, passa faixa ou rejeita faixa, tá? O que que muda? É quais as frequências que ele tem ganho associado. Então, o passa baixa, ele vai ter ganho para frequências menores que a frequência de corte, vai atenuar as maiores, então só passam as baixas. A passa alta é o contrário, até a frequência de corte define que frequências menores que ela, o filtro atenua, e frequências maiores o filtro amplifica. Então, tu tem essa representação. O passa-faixa é dentro de duas frequências que tu amplifica, e fora dessa faixa de frequências tu atenua. Então, aqui tu atenua, e no meio das duas tu amplifica. E o rejeita-faixa é o contrário, no meio das duas, na banda passante das duas aqui, ou melhor, no meio dessas duas frequências, tu não deixa passar, e frequências fora disso aqui tu deixa passar. Um passa-faixa, por exemplo, pessoal, é o sintonizador daquele de rádio, tá? Não sei se vocês ainda mexem com rádio para sintonizar uma AM, FM, né? Que até comentei com a Tim na última aula. Acho que vocês nem escutam rádio mais, né? Não mais. Não mais, né? Uma coisa que não existe mais na vida de vocês. E o rádio não funciona mais aqui também. Tá bugado. Então, ó, tá na hora de tu arrumar ele agora. Ah, é um problema arrumar aquele.
E rádio agora é internet, né? Então, esse exemplo já não é tão bom para dar mais. Mas um passa-faixa é quando tu sintonizava o rádio, né? Tu ia sintonizando na frequência que tu queria. Então, ele ia amplificando só a frequência da rádio que tu quer. Então, quando tu excursionava lá um potenciômetro, um capacitor variável, ele ia excursionando aonde que ele deixava passar, ou seja, aonde que ele amplificava, enquanto ele atenuava todas as outras rádios, né? Então, ele amplificava uma e atenuava todas as outras. Só falando isso, mas não sei se vocês lembram que as rádios em si são frequências, né? Então, Santa Maria é a Atlântida 94.3, aqui em Cachoeira a FAM é a 96.5, né? Então vai. Essas são as frequências dessas rádios. Bom, mas isso aqui são respostas ideais de filtros, tá? Olha que a gente ainda não falou de estrutura, a gente está falando só de respostas de filtros, tá? E essa teoria de resposta de filtros é comum tanto para filtros ativos quanto filtros passivos. O que eles vêm fazer é isso aqui. O que eles fazem? Eles aplicam um ganho para uma baixa frequência e atenuam as altas, que é um passa-baixa, ou eles atenuam as baixas e aplicam um ganho nas altas, que é um passa-alta, ou amplifica só uma determinada faixa, ou atenua só uma determinada faixa, tá? Então, isso aqui são respostas de filtro, e essas respostas é o ganho deles em função da frequência, tá? É o ganho que eles aplicam em função da frequência. Isso que dá um nome para eles, né? E daí tem eu deixei claro na apresentação alguns nomes que é importante que vocês saibam, tá? Eu peguei o exemplo de um passa-baixa aqui, onde na linha azul está destacado o que seria a resposta ideal de um filtro passa-baixa, tá? Então, passa-baixa, a frequência abaixo da FC, que é a frequência de corte, ele tem um ganho associado chamado ganho K, e para frequências maiores, que é a frequência de corte, ele não tem esse ganho, ele atenua, né? Então, idealmente, ele teria um ganho nulo. E daí eu destaquei alguns nomes. Opa, volta aqui. Eu destaquei uns nomes muito importantes, que é a região de amplificação, que nesse caso aqui é para frequências menores, que é a frequência de corte, porque é um passa-baixa. Então, nessa região de amplificação é chamada de banda passante ou banda de passagem, tá? E a região onde ele aplica ganho nulo, que nesse caso é um passa-baixa, então ele aplica ganho nulo para frequências maiores que a frequência de corte, essa região se chama de região de corte ou stop band. Num filtro ideal, a transição da banda de passagem para stop band, ela é instantânea. Ó. A transição da banda de passagem para a banda de corte ou a stop band, ela é instantânea. Até aquela frequência de corte ele amplifica, depois ele não amplifica mais. Só que a forma real que esses filtros implementam essa resposta não é bem assim. Ela é mais próxima dessa curva branca aqui, onde tu tem uma transição da banda de passagem para a banda de corte, que é a região de transição. Então, tu vai ter uma região da tua resposta do ganho em função da frequência, que ele vai variar lá da banda de passagem até a banda de corte. E como que essa variação acontece, com que velocidade, digamos assim, né, que ela decai da banda de passagem para a banda de corte, é o que vai caracterizar nossos filtros depois, principalmente os filtros de segunda ordem, tá? Porque nos de primeira ordem tu não tem muito controle sobre isso. Mas isso aqui é importante, esses nomes são importantes, tá? E como essa passagem, essa transição da banda de passagem para a banda de corte, ela não é instantânea, ela tem um decaimento, a gente tem que definir, tá, mas aonde desse decaimento que está situada a frequência de corte, então? Ela vai acontecer quando ele começa a cair ou quando ele termina de cair? Aonde que está a frequência de corte? E a frequência de corte é definida onde esse ganho da banda de passagem decaiu a 70% do ganho original. Então, se ele tinha aqui, por exemplo, ganho 10, esse K valia 10, a frequência de corte, ela é definida como sendo a frequência onde esse ganho vai decair a 7. Tá? Ele vai decaindo, decaindo. Quando ele decaiu a 70% do ganho da banda passante, é a nossa frequência de corte. Isso aqui a gente trabalhou lá em dispositivos 2, tá? Lembra, Messias? Lembra, Renata? Que a gente conversou lá sobre frequência de corte para resposta em frequência de transistores? Claro que lembro.
para resposta de frequência de transistores, onde é que estava a frequência de corte, como que calculava a frequência de corte da resposta em frequência. É a mesma coisa, tá? É 70% do ganho na banda passante ou menos 3 dB, tá? Se a gente encarar esse ganho aqui em dB, se a gente fizer a transição para dB, então é quando o ganho decaiu 3 dB do ganho na banda passante. Esses nomes são importantes, essas identificações são importantes, tá? Porque é em cima disso aqui que a gente vai enxergar os nossos filtros, porque é a resposta dos filtros. Bom, daí eu falei sobre isso, sobre as respostas típicas, sobre como que acontece, como que a gente enxerga isso aí, e aí a gente vai começar a ver circuitos e como projetar os circuitos para ter aquelas respostas ali. Então, eu quero um passa baixa para uma frequência de corte tal e com um ganho tal. Tá? Quais que são as topologias que conseguem fazer isso para nós? Tá? E a mesma coisa para os outros, depois a gente vai ver. Então, eu passei para vocês o mais simples deles, digamos, o mais simples dos filtros de primeira ordem, que é esse passa baixa de primeira ordem aqui. Tá? Então, dá uma olhadinha na estrutura, a gente deduziu na última aula o ganho, né? Que agora a gente não chama mais de ganho, a gente chama de função de transferência. Agora a gente chama a relação da tensão de saída pela tensão de entrada, a gente não chama mais de ganho. É o ganho ainda, tá? Ainda é o ganho, que é a tensão de saída pela tensão de entrada. Só que como isso agora depende da frequência, a gente começa a chamar com alguns termos em comum com controle, que é a resposta em frequência, que é ver ábaco de Bode, essas coisas, tá? Então, quando a gente deduziu essa equação da função de transferência ou do ganho desse circuito. Se tu olhar esse circuito aqui, ele é muito próximo do amplificador inversor, né, onde a gente tem uma impedância de entrada e uma impedância de saída, tá? Sendo que essa impedância de saída agora aqui depende da frequência, porque a gente tem um capacitor. Então, esse ZO aqui, que é o paralelo do R2 com o C, ele depende da frequência, porque a impedância do capacitor depende da frequência. Então, por isso que ele consegue ter um ganho variável com a frequência. Então, a gente deduziu essa função de transferência, que dá essa equação aqui, onde S, né, é o J ômega, tá? Que daí aqui está a dependência com a frequência, encarando no domínio da frequência essa função de transferência, tá? Beleza, feito isso aqui, daí traçar. Se a gente traçar esse ganho em função da frequência, então, traçando o ganho, que é a tensão de saída pela entrada, que é essa equação em função da frequência, a gente queria que ele tivesse esse jeitão aqui, porque isso aqui é um filtro passa-baixa. Isso aqui é uma resposta ideal de um filtro passa-baixa. E o que a gente tem para essa função de transferência aqui é essa resposta aqui do lado, do ganho em função da frequência. Olha que o ganho aqui não está em dB ainda, depois eu vou mostrar em dB. Então, o que tu tem aqui, ó? Ganho variando com relação à frequência. Só o que eu fiz aqui nessa equação, eu variei ali a frequência para a gente encontrar esse gráfico. E daí, o que tu tem aqui, ó? Aqui na banda passante, tu tem o teu ganho ali, né? Aqui ele foi projetado para 1 mesmo, para ficar parecido com a resposta ideal. E daí, tu tem a tua faixa de transição aqui, ó, o decaimento, até a banda de bloqueio, ou stop paint, tá certo? Então, tu queria que fosse isso aqui, mas o que tu tem é isso aqui, tá? E quais as relações que tu tem com relação desse gráfico com a tua equação? Que o ganho na banda passante, que esse caso aqui é um passa baixa, então aqui para as baixas frequências, o ganho na banda passante, o módulo desse ganho é a relação entre R2 e R1 do teu circuito, tá? Que é essa parte da equação aqui. O módulo do ganho R2 por R1. A gente tem que a frequência de corte, que é onde esse ganho decaía 70%, é definido pela frequência do circuito RC, R2 e C aqui. Então, a frequência de corte é definida por essa equação, que é dado pelo resistor R2 e o capacitor. E aonde isso aqui acontece, aonde que a frequência de corte acontece, é em 70% do teu ganho. Eu falo 70%, mas não é 70%, tá? É 1 sobre raiz de 2, que dá 70,7%. Aqui está aqui. Então, aqui é a relação entre os valores da equação com o gráfico que tu consegue. Tu queria isso, mas tu tem esse. Isso ali era encarando o ganho, o módulo do ganho em valor absoluto. Mas a gente vê também esse ganho em dB. Se a gente fizer a transformação para decibel aqui,
tá? Que é 20 log do valor, tá? Tu pega aquele gráfico e faz 20 log daquele gráfico, tu chega nisso aqui. Que daí tu tem o ganho na banda passante, certo? Ganho na banda passante, e a frequência de corte, ela vai acontecer onde esse ganho decai a 3 dB. Então, se o teu ganho aqui era 0, né, que é um ganho unitário, por exemplo, em dB 0 significa 1, tá? Então, se tu tinha ganho unitário, onde esse ganho aqui era 0 dB, aonde essa curva caía menos 3 dB, tu identifica a frequência de corte. Tá? Mas como projetista, o que tu define num filtro é esses valores, sabe? O que tu define? Tu define a frequência de corte e o ganho na banda passante. É isso que tu define para um filtro. Então, tu quer fazer um filtro passa baixa? Beleza, mas qual o ganho que tu quer nas baixas, então? Qual frequência de corte? Até que frequência que tu quer que esse amplificador amplifique e a partir de que frequência que tu quer que esse amplificador atenue, né? Então, tu define, porque a frequência de corte é esse limite. Até a frequência de corte ele vai amplificar. Depois dessa frequência de corte ele vai atenuar. Isso por passar baixo. Passar alto é o contrário, né? Mas daí tu tem que definir o quanto que tu quer amplificar, que é o ganho, e até que frequência tu quer amplificar, que é a frequência de corte. Tá? Então, isso é comum para qualquer filtro, tá? Qualquer filtro tu define essas grandezas. E daí eu passei essa rotininha de projeto aqui para essa estrutura, tá? A gente viu que essa estrutura, ela nos dá essa resposta, que é uma resposta passa-baixa, e como que eu projeto os elementos desse cara em função das características que tu tem que definir, como frequência de corte e ganho. Daí tem essa rotininha de projeto aqui, tá? Não é única, tá? Essa aqui é a que eu gosto mais de usar, por quê? Porque quando tu vai projetar um filtro, tu vai projetar, por exemplo, um passa baixa, tu vai projetar para deixar passar uma frequência que tu tenha interesse. Por isso que eu chamei aqui de frequência de interesse, tá? Essa frequência de interesse é aquela frequência que tu quer deixar passar, aquela que tu não quer que sofra influência do teu filtro, ou aquela que tu quer que seja amplificada. Essa frequência de interesse é aquela que tu não quer que seja atenuada. Então, como a gente sabe que o filtro real ele já sofre uma atenuação antes da frequência de corte, aqui está a frequência de corte do filtro. Ó. Como a gente sabe que essa frequência, que o filtro, ele começa a atenuar antes da frequência de corte, né? Então, antes aqui, ó, ele já começou a atenuar um pouco. Tá? E o quanto antes que isso acontece? Geralmente uma década atrás. Tá? Uma década atrás, então, se tu projetar um filtro para uma frequência de corte em 100 Hz, quer dizer que a partir de 10 Hz ali ele já vai começar a aplicar uma atenuação. E quando tu projeta um filtro, o que tu projeta é em função de uma frequência de interesse. Por isso que eu chamei FI aqui, ó. Porque tu diz o seguinte, eu quero medir a rede. Meu sensor de corrente, por exemplo, está medindo a rede elétrica. Minha rede elétrica está em 60 Hz. Então, eu quero que o meu filtro amplifique os 60 Hz, não atenue os 60 Hz. Então, a tua frequência de interesse é os 60 Hz. E daí tu vai definir a frequência de corte em função da tua frequência de interesse. Tua frequência de corte tem que ser maior que a frequência de interesse. Porque se tu botar antes da frequência de interesse, tu vai atenuar. Então, digamos que aqui é os 60 Hz, aonde que vai ficar a tua frequência de corte? Tem que ficar depois da tua frequência que tu quer medir. Por isso que tu quer medir, eu chamei de frequência de interesse. Aonde que tu vai situar a frequência de corte? No mínimo, uma década na frente da frequência de interesse. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que a frequência de corte, ela é maior ou igual a 10 vezes a frequência de interesse. Então, se tu vai medir a rede, eu colocaria essa frequência de corte, no mínimo, em 600 Hz. Tá? Ou mais, certo? Para meu amplificador, meu filtro não atenuar a frequência que tu quer medir. Então, isso que é essa regrinha de projeto aqui para definir a frequência de corte, tá? Quando tu quer definir uma frequência de corte para uma determinada frequência de interesse, sendo que essa frequência de interesse é aquela frequência que tu quer medir, tá? É aquilo que tu quer que saia do teu filtro, aquilo que tu quer que chegue lá no microcontrolador. Tá, por exemplo. Então, tu define a frequência de corte, tu define o valor do resistor R1, que é o resistor de entrada, e daí tu pega um resistor R1 numa ordem grande aqui,
tá? Geralmente de 1K, 100K eu coloquei, mas a ideia aqui é que tu tenha um resistor grande, porque esse resistor aqui de entrada é o que vai determinar a corrente de entrada desse meu filtro, tá? E a gente não quer que essa corrente seja drenada, porque tu não quer influenciar no filtro. Então, geralmente, a gente escolhe um resistor nessa faixa aqui, escolhe ali um resistor, 50K, 100K, 10K, e a partir desses dois valores aqui, agora tu pode calcular o... Eu não coloquei aqui, tu teria que definir o ganho também, né? Mas aqui tá o ganho. Então, tu calcula o resistor R2 em função do ganho que tu quer na banda passante. Então, que ganho que tu quer? Aqui é o ganho, ó. É o ganho que eu chamei de ganho DC. Que ganho que tu quer? Tu quer ganho unitário para esse teu sensor? Ou tu já quer amplificar aqui a tua frequência de interesse? Tu quer amplificar a resposta do teu sensor já? Ah, quanto que tu quer? Tu quer amplificar em 2. Ah, então teu ganho é 2. Então, duas vezes o resistor vai te dar o resistor R2. Definiu o R1 aqui, definiu o ganho, a partir do ganho, tu acha o R2. E, em função da frequência de corte, tu acha o capacitor. A frequência de corte tu definiu aqui em cima, então tu acha o capacitor. Simples assim, tá? Bem direta o cálculo, assim, bem simples, porque o circuito é simples também. Tá? Então, essa aqui é a rotininha de projeto para esse circuito, onde esse circuito nos dá essa resposta em frequência. Tá? Nos dá esse ganho aqui em função da frequência. É um filtro passa-baixa de primeira ordem. E esse aqui é o filtro inversor ainda, porque o ganho desse cara é negativo, tá bom? Daí, um exemplo, tá? Eu passei esse exemplo aqui, que era o seguinte, ó, para aplicar aquela metodologia ali. Para projetar um filtro para eliminar o ruído de um sinal de 10 Hz. Tá? Então, tu tem um sinal em 10 Hz e tu quer eliminar o ruído sobreposto a esse sinal de 10 Hz. Tá? Então, por exemplo, é esse sinal aqui bem da esquerda. Ó. O sinal ele tem uma componente em 10 Hz, que é essa componente que vocês enxergam numa frequência menor aqui. Estão enxergando um ciclo completo. E, sobreposta a ela, tu tem essa ruideira aqui que eu tentei exemplificar com esse desenho. Tá? Então, a ideia é o seguinte, é tirar toda essa ruideira de cima do sinal. Então, aqui do lado, a gente tem na figura do meio, o que é o sinal original? Seria essa curva azul. E sobreposta a azul, tu tem a ruideira. Aqui tem um zoom ainda no pico aqui, só para enxergar melhor, né? Então, tu tem essa ruideira aplicada em cima do sinal. Então, tu quer deixar passar os 10 Hz, tá? Tu quer que passe os 10 Hz. Em função disso, a gente projetou aplicar... Ah, esqueci de falar, né? Fazendo a FFT, né, do sinal, o que é esse sinal aqui no domínio da frequência? Isso aqui é no domínio do tempo, né? Isso aqui é no domínio do tempo. Ou seja, teu eixo Y é o tempo. Aqui é no domínio da frequência, tá? Ou seja, aqui o teu eixo X é a frequência. Então, o que a gente tem aqui, né? A representação, fazendo a FFT desse sinal aqui, tá? O que a gente tem? Tem as componentes harmônicas. Então, quais componentes harmônicas tu tem? Tu tem aqui em 10 Hz a amplitude 10, que é esse teu sinal azul, por exemplo, que é o que tu quer deixar passar, e sobreposto, somado a ele, tu tem frequências em alta, tem componentes em alta frequência aqui, tá? Lá em 100K, 200K, enfim, lá para frente tu tem essas frequências. O que tu quer fazer? Tu quer eliminar essas frequências aqui. Ou seja, tu quer multiplicar essas amplitudes aqui por zero. Quer multiplicar elas por zero. Então, o que tu quer, na real, é uma resposta de um filtro passa-baixa, porque tu quer eliminar essas componentes de alta frequência. O que é eliminar? É multiplicar por um ganho zero. E o ganho, quem tem dar um ganho zero para frequências altas? É o filtro passa baixa, tá? Porque aqui está o ganho zero para as altas frequências. Então, tu vai fazer um filtro, vai projetar um filtro que tenha um ganho para essa frequência baixa e tenha um ganho zero para cá. E como que tu faz isso? Bom, daí dá para aplicar aquela rotininha de projeto ali. Daí a gente fez, tá? Na última aula, a gente definiu que a frequência de interesse dado pelo projeto era 10 Hz. Essa era a frequência de interesse, porque ele diz lá no problema que quer deixar passar os 10 Hz, então a tua frequência de interesse está aqui. Pegando o valor mínimo da frequência de corte, a gente chega em 100 Hz para a frequência de corte. Tá? Então, aqui está situada a frequência de corte. Definimos um resistor R1 de 100K, calcula o R2 para um ganho unitário aqui, eu defini que ia dar um ganho unitário, eu não dei no problema o ganho, mas eu defini que o ganho vai ser 1, chega no resistor R2, e através desses valores calcula o capacitor do nosso filtro, tá?
Daí, eu vou mostrar aqui para vocês a simulação que a gente chegou, tá? No final, lá da última aula. Foi isso aqui, ó. Aqui está o filtro, tá? Aqui está o circuitinho com filtro, com os dois resistores de 100K e o capacitor em torno de 16 nano, deu 15,9, se eu não me engano. Então, aqui estão os componentes, tá? Amplificador operacional com realimentação negativa, beleza. Não mudei a... Não, tá certo, tá menos 15 mais 15. E daí eu coloquei aqui na entrada, ó, só para simular aquele sinal todo ruidoso, eu coloquei ele aqui na entrada uma série de fontes, tá? Porque daí aqui, essa primeira aqui é o sinal que a gente quer deixar passar, que é a original, que é 10 volts em 10 Hz. E sobreposto, né, somado a esse sinal, eu botei mais 3 fontes em alta frequência aqui, ó, em 100K, 200K e 300K, que vai entrar aqui no sinal, ó, o sinal de entrada. Então, isso aqui, por exemplo, é o teu sensor, e essas aqui são as ruideiras sendo somadas na saída do teu sensor. E daí joga lá no nosso amplificadorzinho, nosso filtro, tá? Deixa eu ver se já está aberta a simulação desse cara. Olha aí, não é que tá? Vou botar aqui. E daí o que a gente tem aqui, ó? A original, tá? Não, sinal não botei. Original pode ser. Esse aqui é o sinal, tá? É o sinal que entra aqui, ó. Certo? E o que a gente tem aqui é o sinal em 10 Hz, e olha que em cima desse 10 Hz está a ruideira que a gente tinha comentado. Ó. Tá aqui ela. A gente quer eliminar isso aqui, tá? Daí vamos botar aqui a saída do filtro, tá? Que é aqui, ó, a saída do filtro. Shablon. Tá aí ela, ó. Esse aqui é o sinal de saída do filtro. Primeira coisa que tem que ver, está invertido, né? Está invertido. A fase está invertida. Está invertido porque o ganho do nosso circuito é negativo, né? A função de transferência, ela tem o sinal negativo na frente, tá? Então, se ela é negativa, inverteu. Tá, tudo bem. Inverteu. Mas ele eliminou a ruideira, ó. Toda aquela componente em alta frequência que tu tinha aqui, ó, tu não tem mais no teu sinal de saída. Então, tu eliminou, conseguiu deixar passar os 10 Hz, tá com ganho unitário, ó, continua com 10 volts no pico, então continua com ganho unitário, tu não alterou a componente de baixa frequência, mas tu teve capacidade de eliminar a alta frequência. No PSIM, a gente tem essa função aqui, tá? Antes de falar disso, na real, vocês estão acompanhando mais ou menos? Eu estou tentando fazer um recap da última aula, tá? Que a gente terminou aqui na última. Não sei se vocês estão acompanhando. Sim. Beleza. No PSIM, a gente tem essa função aqui, ó, FFT, que vai nos mostrar as componentes harmônicas, tá? Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Vamos ver no domínio da frequência esses sinais. Então, olha aqui, ó, o sinal de cima é o nosso sinal de entrada. Tá? Então, tu olha aqui, ó, tem a componente fundamental aqui em 10 Hz, tá? Dá para dar um zoom bem direitinho nela, só para ver aqui, ó. Só nela, ó. Ela está em 10 Hz, aqui é um pico em 10 Hz, ou seja, é a amplitude daquele seno em que frequência? Em 10 Hz. Tá? Então, tu tem um pico em 10 Hz, e no sinal de entrada, tu ainda tem aqueles outras pontinhas aqui, ó. Essas outras amplitudes aqui, ó, é a amplitude de cada uma dessas, ó. 1 em 100K, 2 em 200 e 1 em 300, tá aqui, ó. 1 em 100, 2 em 200 e 1 em 300K. Então, isso aqui são em kHz, são as altas frequências. Então, todas essas componentes aqui, ó, de cima, elas estão entrando no filtro. E o nosso filtro, ele faz o quê? Ele é uma resposta constante aqui de ganho até a frequência de corte, e depois da frequência de corte ele atenua, né? Ele faz um decaimento. Quando chegou aqui nessas altas frequências, o ganho é zero. Então, ele pegou essa frequência, multiplicou pelo ganho nessa frequência que é 1, chegou nisso aqui. Pegou essa frequência, multiplicou pelo ganho do filtro, que é zero, não tem mais. Pegou essa frequência, multiplicou pelo ganho do filtro, que é zero, não tem mais. E a mesma coisa para o outro. Então, isso aqui que ele fez no domínio da frequência. O filtro, ele elimina essas frequências aqui porque a gente projetou o filtro para ter esse comportamento. Ó. E aquelas frequências estão aqui para frente. Ó. Tá bom? Estão aqui para frente. Tá, isso, nossa simulação no domínio do tempo, e dava para enxergar aqui nesse gráfico as componentes harmônicas desse sinal, tá bom?
Beleza. Só que dificilmente a gente quando projeta filtro, a gente vai olhar sinais. A gente não tá, a gente vai estar interessado só em olhar sinais no tempo. A gente está muito interessado em olhar sinais no domínio da frequência, para enxergar o comportamento do filtro. E daí o PSIM, ele nos dá essa opção de enxergar a resposta da tensão de saída pela tensão de entrada desse filtro na simulação. Porque aqui a gente tem o sinal de entrada e o sinal de saída no domínio do tempo, e a gente tem as componentes harmônicas de cada um deles no domínio da frequência. Tá, tranquilo. Mas o que eu quero ver aqui é a resposta em frequência. É esse gráfico que está aqui no projeto para nós. Como é que eu enxergo esse gráfico lá no PSIM? Tá? Tem como fazer. Em DB tem como a gente ver. Tá? Eu não sei se vocês já fizeram isso no PSIM ou não. Mas vamos lá. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. E depois vocês vão fazer. Então, o que a gente faz para enxergar a função de transferência desse filtro, tá? Deixa eu maximizar isso aqui. Então, a gente não vai trabalhar mais com um sinal. O que o PSIM vai fazer? Ele vai pegar um outro sinal, que eu vou dizer aqui que vai ter na entrada, uma outra fontezinha, e ele vai variar a frequência desse sinal aqui e vai desenhar para mim o sinal de saída em função do sinal de entrada, variando a frequência. Ele vai ficar aqui, ele vai variar por conta essa frequência e vai me mostrar o sinal de saída em função da frequência. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Tá? Eu vou botar um sinal de entrada para o meu PSIM e eu vou colocar aqui, ó, Elements em outros. Eu vou fazer uma simulação AC. Lá em dispositivos 2, a gente fazia um ponto AC dos nossos amplificadores de pequenos sinais, que variava a frequência. É a mesma coisa aqui, tá? É a mesma ideia, só que faz de um jeito um pouquinho diferente. Então, eu tenho que dizer para o PSIM que eu vou fazer uma variação de frequência. Eu vou variar a frequência desse sinal de entrada. Então, eu vou fazer uma AC sweep, que é uma variação no domínio da frequência. Tá? Eu vou variar a frequência desse sinal AC. Então, essa AC sweep aqui, ela configura para nós o que a gente vai variar. A primeira coisa dela, ela diz qual que é a fonte que a gente vai variar o sinal. É o nome da fonte que a gente vai variar o sinal. Qual fonte que é? Bom, é essa fonte aqui, é a V8, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou pegar esse AC sweep e vou trocar o nome. Pode botar o nome que tu quer, tá? Eu vou botar o mesmo nomezinho aqui, ó, colar. Show. É ela que vai variar a frequência agora. Quem controla os valores dessa fonte aqui, agora é o AC sweep, porque eu disse que o AC sweep tem o nome que eu botei lá, tá? Beleza. E aí eu tenho que configurar. Agora não interessa mais os parâmetros dessa fonte aqui. Não interessa mais os parâmetros. Por que não interessa? Porque é esse bloquinho que vai controlar esses parâmetros, tá? E daí eu vou dizer assim, ó, bom, tu vai fazer uma variação de frequência. De que frequência até que frequência tu vai variar? O nosso sinal de interesse é 10 Hz, né? Então, eu vou botar a partir de 1 Hz até, sei lá, 500K, 400K. Mais ou menos, porque o nosso sinal de entrada aqui, ele tinha 300, tá, até 400. Número de pontos é basicamente a resolução que tu vai ter da tua forma de onda. Aqui é a frequência inicial da fonte, aqui é a frequência final da fonte, aqui é o número de pontos que tu vai ter. Eu gosto de deixar um número 11 ali, geralmente. Se precisar, a gente coloca mais. Se demorar demais, a gente bota menos e assim vai. E eu fiz uma coisa errada, porque o nome da fonte está aqui, ó. O nome da fonte é esse aqui, ó. A C-Sweep, que está aqui em cima, é o nome do bloco, tá? Desculpa, pessoal. A C-Sweep é o nome do bloco, é o nome do bloco. O nome da fonte que ele vai variar está aqui, ó, source name, tá? Então, é esse nome que eu tenho que colocar lá na fonte aqui. Vou lá, agora sim. Agora esse bloco controla essa fonte. Amplitude, vamos manter a mesma amplitude. Vou deixar uma amplitude 1 volt de entrada e vamos ver o que acontece, tá? Não vai variar a amplitude, só vai variar a frequência. Tá. Esse bloco, em conjunto com essa fonte, agora a gente programou o PSIM para fazer uma variação de frequência no nosso circuito. Ele vai pegar esse sinal e vai variar a frequência e vai me mostrar como é que fica o VO. Só que eu tenho que dizer também para o PSIM quem que eu vou medir. Eu vou medir a saída.
Eu vou medir a saída com relação à entrada, a saída com relação à fonte que ele vai variar. Só que não basta eu botar um medidor comum, eu tenho que colocar um medidor próprio para isso. Então a gente vai em outros probes, que são ponteiras, né? E vamos pegar a ponteira DAC, tá? É esse aqui? Deixa eu ver. Não, tá aqui, ó. AC Sweep Probe, ó. Tá? Eu tenho que pegar essa aqui, que é a ponteira para aquele bloquinho ali. Então eu vou pegar a ponteira, AC Sweep Probe, e vou botar aqui. Beleza, agora sim. Agora eu configurei o meu circuito para fazer uma variação de frequência no sinal de entrada. Tranquilo. Deixa eu dar um save aqui. Vamos rodar para mostrar para vocês o que acontece. Ele vai demorar um pouco, primeiro a simulação, mas depois ele engrena. Vamos ver o que dá. Enquanto isso, me falem da vida de vocês. O que está acontecendo? Semana acadêmica, semana que vem, tá? Conto com a presença de vocês. Vão participar? Vão participar ou nem? Cachoeira só, né? Hã? É só ir em Cachoeira, não é? Não, mas eu acho que tu pode participar, não pode, será? Não sabia que... Sim, só não sabia que tinha. É, tá começando a divulgação. A divulgação começou ontem, tá? Deixa eu só mudar uns negócios aqui. Na real, vamos fazer o seguinte. Eu não lembro qual é o valor que eu tinha posto aqui. Semana acadêmica vai ser basicamente só palestras, tá, pessoal? Vai ser basicamente não, vai ser palestras apenas. E deixa eu ver se eu já tenho esse valor aqui. Não, tem, eu vou ter que simular, não adianta. Não adianta, não adianta. Vai ser umas palestras, tem bastante palestra interessante, tá bom? Bastante palestra interessante. Vai ter umas visitas técnicas virtual também. Eu acho que meu computador não vai dar conta, gurizada. Mas eu tenho que mostrar isso pra vocês. Por que eu não simulei antes, né? Tudo bem, é final de semestre. Pra todo mundo. Ninguém aguenta mais. É verdade. Final de semestre não, né? Porque tem mais de mês ainda. Tu concordou antes. Conta é a primeira opinião. Cara, por que tá demorando tanto? Não tinha demorado tanto. Normalmente, quando ele demora, é porque tem um troço errado. É. O erro é a pecinha aqui. Vou ver uma coisa. Isso aqui. Agora nada abre. Vou botar menos frequência aqui, vamos botar 200. E trancou todo o programa agora. É, um professor preparado é outra coisa, né? Tá louco. Que tristeza. O que que deu, professor? Não sei, meu software tá. Deixa eu fechar aqui. Para tudo. Vamos dar um Ctrl Alt Del aqui. Trancou tudo. Trancou tudo. Ai, ai, senhor. Deixa eu ver se esse aqui vai rodar. Eu acho que a gente faz um mate e fica aqui esperando, né? Tá, vou deixar rodando, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Daí aqui só botei dois slides ensinando como é que faz como é que escolhe a C-Sweep e configura para ele medir,
tá? E daí tem que botar o bloquinho AC, coloca a fonte no nome do bloquinho, tá? Define a variação de frequência e usa um AC Probe, a AC Sweep Probe, para medir a tensão de saída. Fazendo isso, a gente chega nessa resposta aqui, ó. Então, isso aqui eu mostrei para vocês, ó. Isso aqui eu já tinha mostrado. Sinal no tempo, mostrei para vocês a componente harmônica do sinal do tempo, tá? Essa aqui são as componentes harmônicas desse sinal. Então, tu tem a fundamental e tem as altas frequências. Aqui estão essas tetinhas aqui das altas frequências. E daí tu projetou o filtro para dar ganho aqui nessa baixa frequência e zerar essas frequências maiores, tá? Se eu pegar e fazer aquela simulação ali que eu tô tentando executar agora para vocês, eu vou chegar nessa resposta aqui, ó, que é a C-probe, que vai estar aqui, né, fazendo a variação do sinal em frequência na entrada. O gráfico que a gente vai ter lá é isso aqui, tá? Então, tu tem o ganho aqui, ele está mostrando zero, mas isso aqui está em dB, não esquece que isso aqui está em dB. Então, é ganho unitário aqui, ó, que é 0 dB, ele vai ganho unitário até a tua frequência de corte, que está aqui, ó, em 100 Hz, ó. Como a gente estava numa frequência de interesse de 10 Hz, que está aqui, os 10 Hz, ó, na frequência de interesse, tu tem o ganho. Lá na frequência de corte, aqui tu tem menos 3 dB, 100 Hz, ele já está atenuando. Daí ele começa a atenuar todas as altas frequências. E daí o que esse circuito faz? É aquela ladainha que eu falei com vocês, ó. Ele vai pegar a entrada e vai multiplicar pelo ganho do circuito. É isso que ele vai fazer. Só que o ganho depende da frequência. Então ele vai pegar o quê? Essa componente aqui que está em baixa frequência, ó. Certo? Que ele vale 10. Ele vai pegar esse 10 e vai pegar qual que é o ganho em 10. Vai olhar aqui, ó. O ganho em 10 é, aqui, o ganho em 10 é 1, né? 0 dB, é 1. Então, esse ganho vai multiplicar por 1 e vai jogar na saída, né? E daí tu vai ficar com isso aqui, ó, ganho lá na saída. E depois nas altas frequências, lá em 100K, ele vai multiplicar pelo ganho em 100K. Só que o ganho em 100K é quase, é menos 40 dB, digamos aqui, ó. Menos 40 dB. Menos 40 dB significa que ele está atenuando. Se em dB ele é negativo, significa que o ganho é menor que 1, certo? dB negativo significa isso, que o ganho é menor que 1. Então, se tu está multiplicando por menos 40 dB, tu está multiplicando por um valor muito pequenininho. E é isso que tu enxerga aqui na saída, ó. Ele pegou essa tetinha aqui, multiplicou por um valor em dB negativo, chegou lá. Pegou o outro, multiplicou por um ganho mais negativo ainda, tá lá. Zero, basicamente zero, tá? Eu não sei se confunde vocês, porque esses dois gráficos aqui da esquerda e da direita, eles estão em valor absoluto. Esse do meio aqui está em dB, tá? Tenta não confundir, tá? Mas imagina que se está valor negativo, significa que ele está atenuando, ele está multiplicando por um valor entre 0 e 1, tá? Então ele está pegando esse sinal aqui, multiplicando por um valor menor que 1, na saída tu não tem ele, porque tu multiplicou por um valor aqui na frente. A única coisa que tu tem na saída é essa baixa frequência, que ele multiplicou pelo ganho em baixa frequência, que chegou na saída. Isso aqui no domínio da frequência. No domínio do tempo, a gente fica com aquela forma de onda lá, que a gente já tinha visto também, certo? Só que ele inverteu, né? Inverteu a fase, enfim, mas tu continua com o sinal senoidal lá na saída, tá? Então era isso aqui, esse gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês, mas eu não tô conseguindo simular. Olha aí, ó, 4 minutos já, parar de novo. Deixa eu mudar os limites, vamos ver o que acontece. Se eu botar de 10 a 100, vamos botar uma década só aqui, vamos ver. Uma década não, né? Mas vamos ver, vamos diminuir. Vamos ver se vai mais rápido dessa vez. Conseguiram acompanhar o raciocínio dessa representação aqui embaixo, pessoal? Mais ou menos? Ou só confundiu isso aqui? Deu pra entender. Esse gráfico aqui é o que é o que foi projetado, tá? Então, por exemplo, a gente conversou lá que a gente queria uma frequência de corte em 100 Hz. Então, a gente disse, ó, eu queria que o joelho aqui da curva acontecesse em 100 Hz. Tá aqui, tá acontecendo em 100 Hz. Eu queria que ele tivesse ganho unitário na banda passante. O que é a banda passante? É para a esquerda da minha frequência de corte.
Então, para a esquerda da frequência de corte, eu quero ganho unitário. Só que ganho unitário em dB significa 0 dB. Então, por isso que ela vem 0, e daí ali em 100 Hz ele faz o joelhinho, e tudo que tiver para frente do 100 Hz, ele começa a atenuar, porque ele está multiplicando por dB negativo. Ó. Tudo que está aqui para frente ele está atenuando. Olha, abriu a simulação, haha. Tá aí, ó. Olha essa coisa linda que aparece aqui, ó, quando tu simula no domínio da frequência, tá? O gráfico de cima é a amplitude do sinal de saída. Tá? É a amplitude do sinal de saída. Bem o que a gente tinha lá em dispositivos 2, tá? Deixa eu só botar isso aqui, ó. O sinal de cima é a amplitude e o sinal de baixo é a fase. Tá? Para fase, eu geralmente não olho com vocês, tá? Eu deixo para o análise de fase lá em controle, que tu tem que isso importa mais para nós, mas aqui eu não vou analisar a fase com vocês, então eu vou tirar a fase. Vou olhar só o ganho. Então, olha aqui que na real não é ganho, né? É a amplitude do sinal de saída. Olha que ele vai multiplicar aqui, ó, por 1 para as baixas frequências, menores que 100. Deixa eu botar a lunetinha para mostrar isso para vocês. Então, aqui, ó. Aqui tu tem o ganho unitário, certo? Tá em torno de 1 ali. Menos 1 e na menos 2, certo? E aqui em 100 Hz, ó, exatamente em 100 Hz, um pouquinho mais, tu tá com 3.5 dB negativo, tá? A gente teria que medir B exatamente em 3, na real, né? Que é a nossa frequência de corte. Só que como eu tô com uma resolução bem baixinha, porque ele não tava simulando direito, não vai dar bem certinho, mas é mais ou menos aqui, tá? Então tá dando próximo ali a nossa frequência de corte. Basicamente isso aí. Ok? E daí foi dali que eu tirei esse gráfico aqui, tá? Beleza. Projetado o filtro, tu projeta como? Define a frequência de corte, define o ganho na banda passante, e daí simula esse filtro com uma C-sweep para validar que está dando ganho na banda passante, que ele está cortando a partir das frequências corretas. Tá? Através dessa simulação que a gente valida a frequência de corte, tá bom? Beleza, Messias? Vai lá. E daí agora fica exercícios, tá? Exercícios para a gente exercitar a aplicação daquelas equações ali para o projeto do filtro passa-baixa de primeira ordem e fazer a simulação. Tá? Então, a ideia é fazer essa simulação para depois a gente, nos próximos filtros, a gente já está mais dominando a ferramenta. Tá? Então, é isso aí. Vamos fazer esses exercícios, que é a ideia da aula de hoje. Depois desse pequeno review dos conteúdos. E aí, menina Renata, então, aula particular agora. É. Eu vou, como agora é os exercícios e simulação, tá? Eu vou parar de gravar